Estamos iniciando o 4º episódio do nosso Café com Colo, tema Mães que Inspiram. Muita emoção, gente, muita emoção. Nossa Senhora, a gente respira, porque é muita coisa boa para vocês entenderem que as mães passam, como elas superam e que no final, com fé, com dedicação, a gente sempre chega no final feliz. Então vamos lá, hoje no nosso episódio de Mães que Inspiram, a gente tem a Mirna, mãe do Antônio, de 9 anos. E ela tem... Fala pra gente, Mirna, por que você é nossa convidada do Mães que Inspiram? Conta para todo mundo. Então, eu sou mãe do Antônio. O Antônio é uma criança autista, nível 2 de suporte não verbal. A Laís conhece a gente há bastante tempo, as crianças estudaram juntas, e ela me falou do que eles estavam pensando para hoje, se eu topava estar aqui contando um pouquinho da nossa história, que é uma história muito legal, porque hoje a gente, graças a Deus, ouve muito falar sobre autismo. Só que a gente ouve muito, às vezes, de profissionais, poucos sobre as famílias, o que as famílias veem, o que as famílias passam, o que as famílias sentem. Então, assim, sempre quando a gente, eu, o Lucas, a gente tem a oportunidade de falar sobre, a gente gosta. Porque, às vezes, as pessoas têm um olhar de fora, um pouco assim, de... Ai, que dó. E não é esse o olhar que a gente precisa. A gente precisa de um olhar mais de normalidade, porque a gente está passando por momentos diferentes do que famílias estão passando, mas ao mesmo tempo a gente está levando a vida numa leveza, numa naturalidade, com muita força de vontade de fazer acontecer, mas que não tem esse quesinho assim, sabe, de diminutivo. Muita gente coloca a gente uma minoria, né, por toda a questão populacional mesmo, né? Estamos dentro de uma minoria, mas nem por isso somos poucos, somos muitos, né? No Brasil hoje. No último censo eu fiquei muito assustada, até passamos de 12 milhões de pessoas, né? Não só crianças autistas no Brasil, e é pouco, assim, falado e... Não era para ser pouco falado, né? Eu acho que em abril é muito falado. Eu acho que a falou uma coisa que é interessante. Eu acho que a gente escuta falar de profissionais e pouco de família, sabe? E como é que a família vive isso, a gente escuta um negócio também, que já vamos começar com isso. Não seja essa pessoa que acha que... mas agora tudo é autismo. Gente, pelo amor de Deus. Não seja essa pessoa, entendeu? Tem pessoas sendo diagnosticadas adultas? Tem, sim, porque não tinha como diagnosticar antes. Não é porque passou a existir só agora, entendeu? Ou que a pessoa tá querendo vantagens. Né? Não sejamos essas pessoas para começar, entendeu? Você já começa assistindo esse episódio sabendo que, não é assim. Ninguém quer essa vantagem, entendeu? Essa vantagem de, furar fila. Não é essa vantagem que ninguém quer. A gente não quer furar fila, todo mundo vai ficar idoso, aí quando a gente for idoso a gente faz isso, né? E assim, eu acho muito legal, porque igual a gente ouve profissionais falando o que devemos fazer, o que devemos buscar, e assim, às vezes, pra gente, né, que é a família, assim, é muito ruim, porque igual, por exemplo, hoje o Antônio tem 9 anos, e você ouve muito, porque o diagnóstico precoce, a estimulação precoce. Só que no meu precoce, quando o Antônio era um bebê, isso não era falado. Assim, quando a gente começou a ver sinais no Antônio, a gente foi começar a procurar, o Antônio já era um bebê que estava indo para os 2 anos, e os médicos falavam para mim assim, não é agora. Ele tá no tempo dele. A gente ouviu muito isso. As crianças têm o tempo delas, você tem que ter paciência. Tipo, isso lá em 2017, 2018. Então, se isso era difícil em 2018, imagina nos anos 90, né? 80. Então, assim, hoje, quando as pessoas falam assim, estamos tendo um boom de casos,
Claro, porque hoje as pessoas estão mais atentas. Os profissionais melhoraram, assim, incrivelmente no acolhimento com as pessoas. Porque eu ouvi... É um entendimento mesmo, Sim, né? porque eu ouvi quando o Antônio era pequenininho, tipo, não, querida, você está procurando pelo em ovo. Fique tranquila, a sua criança vai desenvolver. Então, assim, primeiro aí você se sente culpada, tipo, meu Deus, que mãe horrível que eu sou, indo atrás de um profissional pra achar que meu filho tem alguma coisa e meu filho é saudável, assim. E assim, isso martelou na cabeça por muito tempo. E aí você começa a se duvidar, você começa a ouvir de pessoas muito próximas, assim, tipo, é isso mesmo? Tá certo o que vocês estão fazendo? E isso é muito difícil de ouvir, porque quando você tá com uma criancinha, né, no seu colo. Porque, assim, pra mim o Antônio é uma criancinha, né, de 9 anos. Então, assim, ele ainda depende exclusivamente da gente. Então, tudo que a gente puder fazer por ele, a gente vai fazer. Sim. E aí, quando a gente recebe, né, bombardeado nas redes sociais de profissionais falando coisas absurdas sobre autismo, e aí você se depara com isso e você tem que estar muito são e assim, certo do que você tá fazendo, porque senão você fica se questionando e você tá nesse de se questionar sobre a sua própria vivência, né, ali como mãe e tal, é muito doído. Porque você já está passando um momento mais delicado, assim, mais diferente do normal. E assim, é muito interessante, porque você ouve muitas pessoas falando sobre gestação, sobre maternidade, tem vários podcasts, as pessoas falam muito sobre isso, só que você sempre ouve o lado de, ai, foi meu sonho, meu filho, e assim, tá, e depois? O depois ele acontece, o depois ele tem que acontecer, e a gente tem que estar lá. E assim, são pouquíssimas pessoas que sobram falando sobre o depois. Então, por isso que eu gosto. De quando a Laís falou, eu falei assim, eu quero. Porque igual, não é fácil você ter uma criança que tá sendo... A gente passou por vários exames genéticos para poder entender o que vai acontecer com ele. Igual a gente estava conversando antes. Por muito tempo, a gente não sabia o que o Antônio queria, o que o Antônio pensava. Hoje, graças à fono dele, que é de São Paulo, a gente consegue, através de um aplicativo, num tablet, que o Antônio se expresse, que o Antônio conte pra gente o que tá acontecendo. E foi muito interessante, porque a gente começou isso tudo muito assim... Vamos. Porque o Antônio era não verbal, a gente começou a pesquisar, a gente chegou no PECS, que isso há uns 4 anos atrás. O PECS é muito parecido, só que ele é analógico. São figurinhas e ele montava as frases dele com figurinhas, o que pra ele, assim, até então, com 6 anos, era bem funcional. E era muito legal, porque as outras pessoas viam, se interessavam, e a gente conseguia explicar e falar, e cada vez as pessoas ouvirem mais sobre o assunto. A gente gravava muito vídeo na época com ele, mostrando como que ele se comunicava. E começou assim, pra gente virar um jeito de realmente externar para as pessoas que ele poderia ser ouvido. E eu lembro muito, uma vez ele tava muito doentinho, tadinho. E aí a gente foi pro hospital, pronto-socorro. E a gente sempre teve os médicos falando com a gente. E a gente sempre tentou direcionar para ele, porque ele é o paciente, né? E aí a pediatra, ela foi muito acolhedora naquele momento, que aí ela perguntou pra ele, o que você tá sentindo? Aí ele pegou a figurinha, dor. Aí ela, aonde você tá sentindo dor? Aí ele, cabeça, garganta, pescoço. Aí ela, então eu vou te examinar. Então assim, e aquilo pra gente foi assim, uau, sabe? Foi a primeira vez que ele foi... se expressou, ele não fala, mas ele se comunica. Exato. E as pessoas, aquela pessoa em específico conseguiu falar assim, não, peraí, né? Mesmo assim, o CAUD, um pronto-socorro, vamos, né, ouvir, né? Isso foi muito legal, que a partir daí a gente começou a crescer com ele com isso.
E aí a gente chegou no iPad e hoje ele consegue se comunicar bem na escola, com as terapeutas, no shopping para fazer os pedidos dele. E é muito legal porque quanto mais a gente tem conseguido externar esse Antônio para o mundo, mais a gente tem visto pessoas, né, da comunidade autistas interessados no aplicativo. Uhum. Porque, assim, é muito difícil você estar ali com uma criança e você não saber o que está acontecendo. Então, e muita gente, igual você falou, que a sua paciente falou que queria muito ouvir a voz dele. A gente teve um pequeno momento com isso, com o Antônio com 2 anos. Então, a gente ouviu o Antônio falar com 2 anos. Só que aí teve a tão temida poda neural, né? Que acontece com todas as crianças, só que com as crianças autistas ela é um pouco mais pesada, digamos assim. E aí algumas coisas que eram muito importantes foram apagadas. E uma delas foi a fala. Então, assim, a gente sempre lutou desde então que aquilo ia acontecer de novo. Então, o Antônio sempre fez fono, o Antônio sempre... E assim, só que de acordo com o que ele foi crescendo, é muito interessante, porque você vai ouvindo na internet. Se a criança não falar até os 4, ela não fala mais. Aí a gente chegou nos 4. Os médicos mudaram. Se não falar até os 6, a gente chegou nos 6. Aí a gente respirou e falou, não, se não acontecer, ok. E aí a gente conheceu o PEX, o TD Snap, e a gente já tinha, assim, convivido ok com o não falar. E eu falei que a gente não ia chorar, né? Não, relaxa. Foi mal. E aí a gente chegou num ponto de que a gente já tava assim, eu e o Lucas, ok. Ele não vai falar e ele vai se expressar de outras formas. E chegamos no PEX, agora com o TD Snap, no iPad. E aí a fono dele de São Paulo sentou e conversou com a gente. Olha, eu acho que tem algumas coisas que não foram testadas ainda com o Antônio. E eu acho que é possível. Aí assim, eu até brinquei, falei, Mariana, assim, a gente não consegue mais, né, respirar. A gente Ela tem não, força. eu acho possível. E aí a gente de novo mergulhou num mundo desconhecido, que pra gente aqui, né, do interior, e fomos atrás de fisioterapia respiratória e outras coisas. E aí agora, o Antônio com 9, ele começou, graças a todo esse suporte, com aplicativo e fisioterapia e as abordagens da fono, o Antônio começou de novo a ter o interesse por emitir sons. Então, assim, quando muita gente fala, porque filho é uma caixinha de surpresas. Eu acho que quem inventou essa frase, assim, deveria ter vindo com uma legenda, assim, porque não é uma caixinha de surpresas, né? É quase um Jumanji, né? A gente entra lá dentro e salve quem puder, assim, que cada hora é uma fase que é desafiadora. E é legal, porque, assim, quanto mais a gente vai... eu adoro a evolução da ciência. Quanto mais a ciência vai evoluindo, mais esperança ela dá para as pessoas. Isso, né, em todos os sentidos. Igual, muita gente comemorou agora há pouco por conta da poliamida, que as pessoas vão poder voltar a andar. Então, assim, são pequenas informações das ciências que dão esperanças pra gente em algum ponto, assim. E eu fico, assim, muito feliz quando eu vejo profissionais muito legais que querem crescer, que querem se, assim... fazer a diferença na vida das pessoas. Porque hoje... Que se importam de verdade. Que hoje, infelizmente, a gente vê o autismo, ele é um chamariz de dinheiro, né? Você vê muitos profissionais que aparecem, assim, prometendo coisas que a gente já esteve nesse lugar, das pessoas falarem assim, não, porque se ele fizer terapia 2 vezes por dia, e assim, todos os dias, e vai dar certo. A gente
bora, vamos. E assim, não deu. E aí vem outro, não, porque não era assim, era assado. Então assim, é um mundo onde as pessoas vão jogando informações ali, e muitas informações bem meia-bocas, assim, pra realmente te laçar de alguma forma financeira, né? E quando eu vejo profissionais que estão ali porque eles querem ajudar no desenvolvimento das crianças, nossa, isso acaba comigo. Porque assim, você pensa assim, a pessoa podia estar fazendo qualquer coisa, mas ela escolheu se especializar nisso. E assim, é óbvio, né, que provavelmente outras pessoas ficam querendo de outros profissionais. Eu quero mais que fonos e TOs muito bons apareçam e queiram trabalhar nesse mundo, porque do mesmo jeito que foi bom para o Antônio, eu quero que seja bom para outras crianças, para as crianças que ainda estão chegando. Então, eu acho que eu tenho esperança de profissionais melhores aparecerem, de a gente aprender como sociedade a aceitar influenciadores bons, não qualquer coisa que apareça na mídia, que a gente aprenda assim a tapar os ouvidos para coisas que menosprezam outros. Porque eu brinco muito assim, se todo mundo cuidasse do seu quadradinho, o mundo já estaria 10 vezes melhor do que tá hoje. Eu falo pro Theo sempre, quando ele me pergunta alguma coisa, eu falo, vai mudar alguma coisa na sua vida? E ele fala, não. Eu falo, então, né? Vamos cuidar aqui do que... Exato, porque assim, pra que você vai querer, assim, meter o bedelho na vida do outro, se o outro, né? E é muito, assim, hoje, a gente vê, né, as pessoas falam muito sobre rede de apoio, e como é difícil você ter rede de apoio já normalmente hoje em dia. A gente vem de famílias menores, né? É muito difícil alguém que tem muitos irmãos, muitos tios, muitos primos. Então a rede de apoio ela já é menor. E quando eu hoje penso, né, em rede de apoio, eu lembro muito de uma influenciadora que eu gosto muito, que é a Clara, que ela fala que pai não é rede de apoio, e o pai é pai. E esses dias, ouvindo o BBB, a Ana Paula falando que ela decidiu não ser mãe porque ela não conseguiu achar um pai tão bom quanto. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Não é só a relação, o amor. Realmente, a pessoa que está com você, para você fazer uma família, tipo, ela tem que ser muito boa mesmo, porque você nunca pensa em você faltar. Tipo, hoje eu não quero faltar, mas se eu faltar, eu sei que o Antônio vai estar muito bem, porque o Lucas é um pai, assim, espetacular pro Antônio. Uhum. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente deveria falar mais, porque hoje eu ouvi num podcast há pouco tempo que para as famílias normais, a cada 10, 4 os pais deixam as famílias. Para as famílias atípicas, a cada 10, 7 pais pulam fora. Meu Deus. Então, assim, quantas mães solos estão hoje por aí e, assim, tadinhas, né? Que é o que houve. Guerreiras. Mas não é isso que elas querem, sabe? Elas querem realmente um acolhimento, elas querem querer. Uhum. E aí, quando você pensa hoje assim, eu quero falar sobre... A gente fala sobre muitas coisas. Só que às vezes a gente não precisa de falar, né? Às vezes a gente só precisa de ouvir. E às vezes tem tanta gente legal por aí querendo falar. Uhum. Então, assim, eu acho que o mundo hoje, né? Ele é muito sobre conteúdos, né? O mundo a gente tá vivendo a era dos conteúdos. E eu acho que quanto mais, assim, a gente tá disposto a ouvir pessoas legais, mais as coisas vão acontecer, assim. E hoje, ser mãe, pra mim, sempre foi um sonho. E tem muita gente que é um sonho, que aquilo ali é o que a pessoa mais queria no mundo, sabe? Então, a gente vê o Dia das Mães, o quanto é importante, o quanto é especial ser mãe. Eu acho o máximo, né? Você teve, né, a oportunidade, no meu caso, de gerar um serzinho, de sentir todo aquele... E aí, quando você se depara, às vezes, com batalhas,
que vão surgindo ao longo, às vezes você pensa, igual há pouco tempo eu estava aqui ouvindo, né, os episódios anteriores, por que comigo, né? Porque a gente não é um alecrim dourado que livre de todos os males do mundo. Porque eu tenho o Antônio, uma criança atípica, a Laís tem as crianças dela com outros dilemas. Todo mundo vai ter o seu dilema. O dilema de ninguém é mais importante do que o do outro. O importante é realmente a gente entender que a gente está ali para acolher, a gente está ali para conversar, para poder aprender sobre, mas não a minimizar o sofrimento dos outros ou a maximizar o sofrimento de alguém, assim, eu acho. É tornar isso algo que não seja extraordinário, né? Você está querendo que as pessoas entendam que todos os problemas que uma mãe, né, de um paciente que tem transtorno do espectro autista passa, são problemas como outros problemas de crianças normais, que também são problemas. Sim. Né? E a ideia é que você está me passando assim, mães, todo mundo tem problema. Sim. E vamos vencer, né? Sim, eu acho que esse é o ponto mais importante. Seu, né? Não vai passar, que eu brinco quando falo pra mim, não vai passar em cima da gente, deixar a gente estar, vai atropelar a gente. Não é assim, não. Mas vai passar. Eu ainda assim, eu acho que eu entendo essa sua visão, mas ainda assim, eu acho que é bem mais difícil, assim. Algumas questões, igual você falou, tem muita coisa que não se sabe. Exato, isso é muito difícil. Tem muita coisa por se descobrir. É um buraco negro. Tem muitas coisas que ainda, digamos assim, eu tô falando assim, de profissionais de saúde mesmo, e eu me coloco como profissional de saúde. Tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Uhum. Entende? E que a gente tem que se colocar nessa posição. Olha, eu não sei. Sim, escutar a família, né? Eu não sei, mas eu quero te ajudar. Mas eu não sei, mas vamos descobrir juntos, talvez, entendeu? E eu acho também que era uma coisa importante, assim, de a gente escuta mais falar sobre o assunto de profissionais, né, hoje, e eu acho que muito de, né, sempre muito no sentido, assim, e dentro de casa, né, e dentro de casa. De, tipo, vamos identificar e tal, mas e dentro de casa? Tipo, e o que a gente, mães de outras crianças, sociedade, o que a gente pode hoje fazer, assim, para que seja mais... Melhor. Mais leve. Sabe? Porque o Theo estudou com o Antônio, né? Então, assim, a gente vê que, né, tá aqui. O que eu faço? O que eu falo? Sabe? O que eu ajudo? Porque a gente gente, né? Às vezes a gente fala as coisas, tem que estudar, tem que, né? Você não tá aqui pra ensinar todo mundo. Mas como que isso pode ser mais leve pra gente enquanto sociedade? Já que os casos aumentam e você trouxe uma realidade muito grande. Muitos pais abandonam, né? Então, e a gente enquanto sociedade? Como a gente pode acolher? A gente ajuda? Eu acho que o ponto principal, assim, é escutar essa família. Porque, igual, por exemplo, eu lembro quando a gente... o Antônio entrou na escola e tal, e eu fui me apresentar, né? Assim, olha... eu sou a Mirna, eu sou mãe do Antônio, assim, fui explicando tudo, explicando o porquê que ele tem uma mediadora em sala para auxiliar ele, porque às vezes as crianças não entendem, porque só o Antônio tem uma tia só para ele. E isso tem que ser explicado para a criança, porque é importante a criança entender, porque a criança, ela às vezes... A gente acha que o óbvio não precisa de ser dito para adultos, mas para criança ainda é mais, assim... Eu também acho, é a minha frase. Porque assim, quando você explica para a criança o porquê daquilo tá acontecendo, o porquê que o Antônio conversa pelo iPad, o porquê que no recreio o Antônio prefere ficar sozinho, porque é muita coisa acontecendo, é muito barulho, é muita gente, e às vezes a criança, ela entende aquilo e ela quer mudar o cenário, como eu já vi várias vezes, porque assim, é difícil para ele o barulho do recreio, mas e se a gente fosse no recreio antes, sabe? Aí a criança, ela quer participar do processo de inclusão, isso eles fazem melhor que a gente, e eu acho muito importante para os pais das crianças que estão convivendo com crianças de inclusão no geral, assim, é entender mesmo o que a família, assim,
pode dividir. Porque você falou assim, você não tá aqui pra ensinar pra ninguém. Não sei, às vezes estou. Porque assim, eu quero um ambiente bom pro meu filho. E eu acho que no caso do autismo, então, acho que é porque cada criança, né, tipo, não é, eu tenho problema cardíaco. Aí, tipo, esse meu problema cardíaco é assim, acontece isso. Exato. Todo mundo que tiver o mesmo problema cardíaco que eu, sente a mesma coisa. Mas no caso do autismo, não é. Não é. Tipo, o Antônio, a gente estudou com o Theo, e não era o Antônio só que tinha mediadora, né? Ele tinha mais uma criança com mediadora na sala. Mas são duas crianças totalmente diferentes. Duas crianças completamente diferentes. Exato. E é importante as crianças entenderem, porque assim, tem uma criança que vai ter uma sensibilidade ao som, outra vai ter uma sensibilidade, sei lá, ao cheiro, ao toque. Tem criança que... Por exemplo, uma das crianças que estuda até hoje com o Theo, ele ama abraços e tudo. O Antônio. E nem toda criança é e tem assim, criança que não gosta de ser tocado. Então, assim, é importante porque se eu não falar isso pra você, você não vai saber e o Theo não vai saber. Então, por isso que eu acho que, assim, às vezes, sim, uma obrigação minha ensinar. Porque, assim, vai chegar um momento da vida do Antônio em que ele mesmo vai conseguir explicar isso pros amigos dele. Ok, mas enquanto isso não acontece, eu acho que sim. É minha função como mãe dele ensinar isso, às vezes, pra mãe do Theo, que vai explicar pro Theo, olha, Theo, é assim, assim, assado, pra conviver com o Antônio. Porque eu acho que a gente tá no mundo pra aprender. Então, se a pessoa está disposta a aprender, não me custa nada ensinar. Claro. Então, assim, eu acho que escutar a família, eu acho que não só no caso pra Laís, que é, no caso, um amiguinho da escola, mas não conta seu paciente. Porque às vezes você vai atender alguém que a criança precisa de um suporte diferente da outra. Então, assim, escutar a mãe, tipo, como é que você acha que seria melhor a gente fazer essa abordagem? Se eu pegar o estetoscópio aqui agora, ele vai aceitar? Como que seria uma abordagem melhor? Porque eu acho que isso não só para uma criança atípica, eu acho que às vezes até para uma criança atípica é necessário. Porque hoje a gente fala muito sobre o autismo no geral, né? Mas a gente aprendeu muito há pouco tempo, né, com o TO e tal, sobre a questão da sensibilidade do corpo. O quanto isso faz diferença para a pessoa. Então, às vezes, isso num atendimento, num acolhimento, ouvir é importante. Porque muita gente hoje ainda acha que é besteira. Sim. Porque, igual o Antônio precisou de fazer um exame e a roupa do hospital era áspera. Então, a gente explicou, olha, vai ser difícil. Aí ela falou assim, mas tem que ser. Beleza, tem que ser, tem que ser. Quando ele saiu, ele tava todo empolado. A moça ficou desesperada, achando que era do contraste, do exame. Eu falei, olha, se a gente tirar a roupa, vai passar. Não, mas não... Eu falei, se a gente tirar a roupa, vai passar. A gente tirou a roupa, passou. Então, assim... Nada melhor como conhecer o filho, exato, né, e assim, e às vezes isso serve para outras famílias que a criança não é atípica. Às vezes, realmente, ela só tem uma alergia ao poliéster. Sim. Então, assim, é uma coisa que é você escutar mesmo a família. Acho que o segredo é ouvir, né? O segredo é ouvir. O acolher é ouvir, né? O acolher é ouvir e querer aprender. Porque, assim, você pode ouvir e pensar, ai, tá. Ou você pode, beleza, então vamos lá. Fazer assim, né? Você acha agora, você como mãe de uma criança... o que você pode falar para as mães? Eu acho assim, você já se apresentou em mais de um grupo, provavelmente, né? Que o Antônio estudou só em uma escola. Você acha que a gente ainda, enquanto sociedade... Eu acho que as crianças estão muito melhor preparadas do que a gente, tá? Uhum. Mas assim, você acha que tem muito preconceito? Então, sim... As pessoas, elas ainda têm um olhar de julgamento diferente. Quando você tá num lugar assim, por exemplo, e o Antônio tá com o iPad, muita gente acha que ele tá assistindo vídeo, né? Então, assim, a gente vê as pessoas olhando assim, tipo, pra quê? Em tal lugar, essa criança tá com um iPad na mão. Então, assim, as pessoas, elas precisam de, às vezes, também entender o porquê das coisas. Uhum. Mas tem horas que o preconceito, ele vem de formas delicadas. E às vezes a gente recebe. Graças a Deus, o Antônio ainda tem 9 anos. Então, eu acho, eu posso estar errada, mas assim, que ele não sentiu nenhum preconceito. Eu ainda sinto pelo futuro dele. Mas a gente, como família, sim. E aí, assim, eu às vezes
pondero como que eu vou responder a esse preconceito, sabe? Eu já tive momentos muito mais... E agora eu tô assim... Então, assim, a gente vai vivendo. Então, a sociedade, ela tem muito do que é diferente dela. Então, hoje a gente tem uma abertura das pessoas, delas quererem entender, de quererem aceitar, de quererem ouvir. Mas muita gente ainda prefere... Ah, tá bom, mas eu Porque se afasta, né? prefiro não conviver. E assim, e como você disse, as crianças ficam infinitamente melhores, porque elas estão lá no ambiente onde são só elas. São pouquíssimos adultos interferindo dentro de uma escola, né? Você tem os professores ali que geralmente estão ajudando no acolhimento. Então, na escola, eu acho que é muito mais fácil hoje, na fase fundamental. Não sei como será no médio, assim, né? Então, no fundamental, eu acho que sim, assim, as crianças, elas são melhores que a gente. Elas conseguem resolver os conflitos entre elas, independentes, assim. Igual o Antônio já estudou com uma criança cadeirante. E as crianças conseguiam, de um jeito muito melhor, resolver aquela situação do que qualquer adulto interferindo na brincadeira delas. Então, assim, eles conseguem, entre eles, resolverem muito melhores do que a gente. Mas eu acho que sim, os adultos ainda precisam melhorar a cabeça deles com relação ao preconceito. E isso, assim, não só com uma criança autista, em geral, assim. Então, assim, você... Um que é diferente. Então, assim, você explicou muito bem porque você é uma mãe que inspira, que está aqui com a gente. Muito obrigada por você ter vindo. Eu agradeço o convite. E você quer deixar um recado para essas mães, para as mães que passam os mesmos desafios? Eu acho que você podia pensar em deixar um recado para as mães que estão nessa fase do começo aí, que ainda não tem um diagnóstico na mão, então eu acho que entendeu? Porque eu acho que também deve ser uma fase muito delicada. Sim, é muito difícil, porque você tá ali à mercê de um profissional. Então eu acho que o meu maior conselho é, se você não sentiu confiança no profissional, procura outro. E você tem que ter alguém ali com você nesse momento que você confia, que você vai acreditar nele. Porque se você não está 100% seguro e existe outras, né, pessoas nessa mesma área que você pode consultar, vá. É fato que há meios para melhorar sempre. Sempre. Mas eu acho que isso que ela falou tem uma coisa de muito importante. Quando você também escolhe um profissional que você confia, você precisa silenciar as outras coisas. Porque em época de informação, como a gente tá, tem muitos especialistas que não são especialistas, mas também se você é bombardeado o tempo todo gente falando, você fica mais preocupado. Então, assim, escolhi, confio em você. Confio em você, estou aqui, vamos fazer isso. Exato. Né? Vamos silenciar o restante, vamos... E assim, ser sincero com o profissional. Eu acho que é muito importante você conseguir ter um profissional ali que você vai chegar e falar assim, olha, não tá legal isso aqui. Eu ouvi isso, o que você acha? E você conseguir dividir os seus medos e as suas curiosidades e as suas pesquisas com o médico. Igual hoje o Antônio tem uma pediatra, ele tem uma neuro que a gente confia nelas e elas é muito interessante, porque toda consulta não é só uma consulta, é uma super conversa de várias coisas que a gente tem ouvido, pesquisado e lido, de coisas que elas também passam pra gente, olha, lá fora tá com um estudo assim assado começando, vamos observar, vamos mapear. Então assim, se você tá ali com a pessoa que você consegue ter essa troca, você vai estar seguro. Agora, se você tá com uma pessoa que o negócio não tá indo, que a conversa não vai, que você não tá acreditando, é melhor você mudar, porque geralmente é um profissional que vai acompanhar você por muitos anos. Então você tem que estar segura com a troca que está tendo. E tem que ser uma troca. O profissional não pode só te falar, ele tem que te ouvir. Se tá nessa troca legal, assim, vai, confia, acredita que as coisas elas vão acontecendo, porque lá em 2018, quando a gente começou, e hoje, em 2026, muita coisa mudou. Muitos estudos, muitos profissionais, então, e assim,
para as mães que são assim, né? Querendo ou não, a gente é do interior. Acredita que sim, existe uma coisa maior do que aqui. Se existe a possibilidade de você ir, vá, conheça, converse. E assim, eu acho que vale a pena. Eu acho que tudo vale a pena tentar, arriscar. Se você tem condição para isso, eu acho que vai ser bom. Mirna, muito obrigada mais uma vez. Agora vou dar um abraço, né, da mãe, das mães que inspiram, tirar nossa foto. E muito obrigada mesmo pela sua história. Vai ajudar muito.